Olá, bem-vindo ao curso básico de raio-x estático. Este é o módulo 6, saturação com água e hidratos. Então vamos começar. Inicialmente, vamos preparar duas correntes. Então, por favor, preparem uma lista de componentes, como está aqui nesse workbook, e insira as composições, as temperaturas, as pressões e a vazão. Um detalhe importante: dê preferência para o uso de Peng e Robson como pacote termodinâmico, porque ele é um dos pacotes termodinâmicos que permite o uso de uma utility, a Hydrate Formation Utility, que nós vamos usar em breve. Muito bem, pause nesse momento o vídeo e construa então a sua simulação. Bom, vamos então dar início à nossa simulação. A razão pela qual nós temos separado aqui o gás natural e uma corrente de água é porque, de uma forma geral, a cromatografia fornece a composição do gás em base seca. Mas a gente sabe que, por devido às características da formação do poço, o nosso gás é produzido saturado em água. Então, como nós vamos saber qual é a quantidade de água presente no gás natural? Bom, felizmente, nós temos uma utility que realiza esse cálculo para a gente. Essa utility ela já está presente como uma operação unitária que já vem incorporada no raio-x já desde as últimas ou das recentes versões. Vamos inserir essa utility. Caso você não tenha essa utility, eu aconselho então que você vá até o suporte da AspenTech e baixe lá a DLL desta utility. Então, caso você não tenha essa utility, vá então em Customize e registrar uma extensão. Então, aqui você pode usar o botão registrar uma extensão e aí localizar a DLL correspondente. Porém, como está dizendo aqui, para continuar essa operação é necessário o privilégio de administrador do computador. Bom, felizmente isso já está incorporado, então eu vou abrir a minha paleta de operações unitárias com F4 e vamos aqui no agrupamento Custom e vou localizar então Saturate with Water. Então eu vou adicionar essa operação unitária aqui. Bom, e agora eu vou conectar. Vou executar um double clique nessa operação unitária e fazer as conexões. Então a minha corrente de entrada, feed stream, será gás seco. A minha corrente de água sem a vazão, porque a vazão será calculada, é água. E o product stream, eu vou colocar então gás úmido, vai ser a minha saída. Uma vez que eu já fiz todas as conexões, ele já calculou para mim a quantidade de água necessária para saturar o gás seco nestas condições em que se encontra o gás natural. Observem que aqui em Parameters você também tem a opção de escolher uma porcentagem de umidade relativa e você também pode calcular para outras condições. Muito bem, então está calculado. Eu sei então qual é a vazão necessária para saturar essa corrente de gás, ou seja, 0,1737. Bom, a presença de água no gás natural, ela é um inconveniente devido à formação de hidratos. Os hidratos de gás são complexos cristalinos sólidos, estáveis e que são formados quando a água está presente no gás natural a elevada pressão. Metano, etano, etileno, propileno e CO2 e H2S formam um cristal do tipo 1. Propano, butano, nitrogênio, oxigênio, argônico formam um cristal do tipo 2. E, observação importante, é um erro comum pensar que os hidratos somente se formam quando há água livre. Os hidratos podem se formar em equilíbrio com vapor não saturado, ou ainda com hidrocarbonetos em fase líquida. Esses hidratos são referidos como hidratos de fase vapor e hidratos de fase líquida. Assim, temos três tipos:
em água livre, fase vapor e fase líquida. Então vamos voltar aqui para a nossa simulação e vamos verificar se está ocorrendo a formação de hidrato nesse gás úmido. Então eu vou abrir essa corrente, double clique sobre ela. Agora eu vou na aba Attachments e Análises e vou criar uma nova utility, que é Hydrate Formation. Só selecionar Add. Ele adicionou então essa utility para essa corrente. Vou clicar no botão View para visualizar. E então agora eu vejo que para esta corrente, nessas condições, não há formação de hidratos. Caso haja formação de hidratos, ele diria aqui então que will form, ou seja, formará. Então, em performance, a gente observa que a temperatura de formação de hidrato é 1,9 graus Celsius. E o tipo de hidrato que será formado será o tipo 2. E também podemos observar que a temperatura mínima para a formação de hidrato, 755. Como o nosso gás está numa condição uma temperatura acima dessa e uma pressão abaixo dessa, então não formará hidratos. Porém, a gente sabe que o gás vai ser transferido, normalmente de uma plataforma offshore para uma planta de gás onshore, ou seja, ela vai passar por uma tubulação que possivelmente está no fundo do oceano, a temperatura mais baixa. Então a gente necessita ter segurança que não haverá formação de hidratos. Então, caso nós desejássemos abaixar essa temperatura de formação de hidrato para que ela se torne adequada ao transporte em uma tubulação, ela deverá ser reduzida. Nós podemos fazer isso com a adição de um inibidor de hidrato. Existem vários tipos de inibidor de hidratos. Aqui, então, eu vou usar um inibidor que vai ser o metanol. Então, eu vou adicionar uma nova corrente de metanol. Vou colocar nas mesmas condições em que se encontra o gás úmido, ou seja, 5 graus Celsius e 500 kPa. E vou colocar a composição, vou colocar como metanol, como ele é fornecido pela indústria, ou seja, 95% em base mássica. Então eu venho aqui em Bases, eu venho em Mass Fraction, ou seja, mudei a base para a fração mássica e agora eu posso colocar então a concentração 0,95 de metanol e o restante de metanol, ou de água, desculpe. Ok. Muito bem. A tarefa do engenheiro é saber qual é a quantidade mínima de metanol, porque custa dinheiro, que seja capaz de inibir o gás úmido para que ele se torne adequado para transporte. E assim a gente consiga gastar o mínimo possível de metanol. Muito bem. Eu vou, então, a princípio, colocar uma vazão estimada para o metanol. Colocar uma vazão bem pequena, digamos 0,1 kmol por hora. E vou adicionar o meu gás úmido. Vou fazer isso usando uma operação unitária que será um separador trifásico. Então, vou escolher aqui um separador trifásico. Vou adicionar o metanol a esse vaso trifásico. Vou adicionar também o gás úmido. Então, a saída do gás já enquadrado, uma retirada de hidrocarboneto líquido e uma saída de metanol. Muito bem. Então a gente pode observar aqui qual foi a redução da temperatura para a formação de hidrato. Então, para o gás úmido, a temperatura de formação de hidrato nessas condições estava em 1,9. Vamos então ver quanto está aqui para o gás produzido. Então, novamente, vamos entrar na corrente número 1, double clique sobre ela, em Attachments, Análises, vamos criar então o Hydrate Formation. E vamos visualizar
qual é a nova temperatura de formação de hidrato. Então, já reduziu de 1,9 para menos 25. Então, digamos que eu queira saber, uma pergunta bem natural, qual é a vazão de metanol necessária para reduzir a temperatura de formação de hidrato para menos 40, que é a temperatura para adequar ao transporte do gás. Como faremos isso? A gente pode fazer com um método de tentativa e erro ou usarmos uma ferramenta lógica que é o equivalente ao adjust, que é o equivalente ao atingir método Excel, que é a operação lógica adjust. Então, eu vou abrir aqui minha paleta de operações unitárias e vou escolher, então, a ferramenta adjust. Então, eu vou ajustar a vazão de metanol até que a temperatura de formação de hidrato aqui seja menos 40. Então, eu vou clicar novamente em adjust. Então, a variável ajustada é a vazão de metanol. Então, aqui em Select Var, eu escolho em Streams, metanol molar flow. Molar flow. Ok. E a variável alvo, Select Var, vai ser, vou filtrar aqui para as utilities, é a meu Hydrate Formation Utility 1,1, Hydrate Formation Temperature. Ok. E o valor especificado, menos 40. Agora a gente pode vir aqui em Parameters e determinar o mínimo e o máximo. A gente pode colocar no mínimo 0 e no máximo vamos colocar 0,8. E, bom, foi o suficiente, ele já calculou. Vamos agora observar as interações na aba Monitor. Então ele levou 7 interações, chegou aqui a um valor de menos 39,997, menos 40. E o valor ajustado, então, foi 0,194. Então, essa aqui é a vazão mínima de metanol necessária para enquadrar o meu gás para transporte. Ok, espero que tenha apreciado essa aula. Nos encontramos, então, no próximo módulo.